Um passo de cada vez. É assim que caminha o município de Nova Friburgo na construção de um polo audiovisual. Características para desenvolvê-lo não faltam. Nessa edição do Rio em Foco, vamos conhecer parte desse processo de estruturação. Vem com a gente! O Rio em Foco recebe o presidente do Instituto Serrano de Economia Criativa, ISEC, Raimundo Bastos, e a presidente do Sindicato da Indústria Audiovisual do Rio de Janeiro, SICAV, Silvia Rabelo. Para conhecer outras experiências e a estrutura necessária para estabelecer um polo audiovisual, profissionais da área de economia criativa se reuniram em Friburgo. Cataguases, em Minas Gerais, foi apresentada como um modelo a ser seguido. Vamos ver. Para que uma cidade se torne criativa, são necessários alguns elementos fundamentais que garantem o desenvolvimento da indústria audiovisual. Ter uma universidade é muito importante, porque a universidade ela é capaz de gerar conhecimento e quando você pega uma juventude, a juventude que movimenta também com novas ideias e que pode gerar novos negócios no futuro. Então ter uma universidade, ter professores que produzem, sabe, com produção acadêmica, ela é importante como uma capacidade de estruturação do conhecimento, né? É importante que você tenha também um certo número de empresas, porque depois que esses estudantes eles estão ali, eles saem, eles querem ser empregados, querem atuar no mercado, então você precisa ter uma área de produção de conhecimento, você precisa ter um mercado de trabalho minimamente movimentado, você precisa ter uma agência de desenvolvimento, porque todo esse processo ele precisa ser articulado. E por último é você ter uma cidade boa para viver, porque se a gente quer desenvolver uma região, eu preciso querer ficar nela e produzir nela. Em 2002, o município de Cataguases, localizado no estado de Minas Gerais, inaugurou o Polo Audiovisual da Zona da Mata, que produz alguns dos mais premiados filmes nacionais. Nos últimos 4 anos, cerca de 50 produções já foram realizadas e Nova Friburgo pretende seguir o mesmo modelo. César Piva, diretor executivo da Fábrica do Futuro e da agência reguladora do Polo Audiovisual da Zona da Mata, contou um pouco sobre a experiência adquirida em Cataguases, o impacto econômico para a cidade e a importância desse setor para a educação de crianças e jovens. A construção de qualquer projeto de estruturador, eu acho que passa primeiro por você dar conta de reunir pessoas comprometidas com essa causa. Um polo audiovisual hoje é considerado um dos principais elementos de uma nova economia no Brasil e no mundo. Então a economia, o impacto local é muito grande, não só no setor produtivo, nas produtoras, nos trabalhadores, artistas que envolvem o setor de produção de conteúdo, mas também toda a economia da região. Então impacta a construção civil, impacta vestuário, impacta não só a alimentação, hospedagem, transporte, mas impacta a loja. Do ponto de vista de estruturar um polo audiovisual, para além de fazer filmes para ver na televisão, no cinema, nas mídias, etc., todas as possibilidades que um filme hoje tem, mas é fundamental o setor educativo. Acho que nós estamos falando de desenvolvimento, então o mundo hoje é digital, então o audiovisual pode contribuir com a educação de crianças e jovens no Brasil. Todos esses assuntos abordados foram apresentados em um seminário em Friburgo, promovido pelo Instituto Serrano de Economia Criativa com o apoio do governo do estado. É fundamental a Secretaria apoiar a criação de um polo na região serrana, no caso sediado em Nova Friburgo, principalmente pelo histórico que a gente tem de uma produção audiovisual muito concentrada na capital, e nós somos uma Secretaria de Estado. Então, com isso, a gente pode pensar em novas possibilidades e descentralizar as nossas ações e pensar no desenvolvimento do audiovisual também no interior. Que características que Friburgo tem como cidade que fazem com que ela seja um potencial polo audiovisual? Friburgo, assim como a região serrana, tem locações espetaculares. Locações que podem ser aproveitadas nas produções do Rio, a um custo muito mais razoável, vamos dizer assim. E tem um processo, eu até participei com o César, com o Silvia, no levantamento de atores nesse setor, em toda a região serrana. Nós temos 400 e poucas empresas, pessoas envolvidas em mais empresas nesse setor. Friburgo tem 5 televisões. Tem a INTV, que é a filiada da Globo, tem a TV Zoom, tem a Luau, tem mais Foco,
E é um processo ativo. Como é que você estimula mais isso? Essa foi a ideia do Polo. Como é que você traz mercado para isso? Como foi falado, inclusive, está muito concentrado no Rio de Janeiro. E a região serrana, como o resto do estado, muito abandonada, vamos dizer assim. Mas você tem um processo interessante, que é um setor que alavanca todos os outros setores. É um setor que como é que você tem uma universidade, Friburgo tem a UERJ, uma filial do UERJ, Instituto Politécnico, que é o caminho, como foi falado. Porque é importantíssimo você manter empregos, manter até o pessoal para ficar na cidade, não migrar. Migrar, você tem dois problemas, não traz renda para o município e depois você fica sem crescimento. Esse é o ponto. Em termos de estrutura para a produção audiovisual, o que diferencia a cidade de Friburgo de outros municípios? Eu creio que basicamente são as produtoras que lá já existem. Então, como disse o Raimundo, como eles têm vários canais de TV locais, isso fez com que muitas produtoras se desenvolvessem criando conteúdo apenas para esses canais. O que a gente quer é juntar forças e espalhar, descobrir os talentos da Serra para que eles tenham mais visão para o resto do país e principalmente fazer a junção da cidade, dos produtores do Rio de Janeiro, que já tem uma estrada percorrida maior, descobrir esses talentos que existem lá em Nova Friburgo e juntos fazerem novos programas, novos filmes, novas séries, novos produtos. Então, acho que o que realmente faz o diferencial de Friburgo é o fato dele ter uma produção lá interna já bem adiantada. E como é que está o diálogo com a UERJ para a UERJ sediar alguma estrutura ligada ao audiovisual? O diálogo está excelente. Nós firmamos um convênio para a implantação do laboratório de audiovisual na UERJ. Isso vai abrir possibilidades enormes. E isso está em processo de desenvolvimento já. Já assinamos, estamos agora tocando para frente. E esse seminário que aconteceu no ano passado faz parte desse processo todo de mobilização e sensibilização para o potencial que a economia criativa tem no local, né? Exatamente. Na verdade, é assim, quando você encontra gente disposta a se unir porque acho que o principal objetivo desse polo é deslocar o eixo econômico. Quando você quer deslocar o eixo econômico de uma cidade, eu sempre digo, em termos de estado do Rio de Janeiro, que o audiovisual é o petróleo do século XXI. Então, se a gente entender o audiovisual como uma indústria, como ela efetivamente é, o Rio de Janeiro poderá sair da situação que está com o audiovisual. Isso está provado, todos os estudos hoje mostram que apesar da crise que assola o país, o audiovisual continua crescendo em níveis muito acima de qualquer outra atividade no país. Até porque políticas permitiram isso, né? Criando um maior espaço no mercado. Um ambiente, legislação, tudo apropriado para que essa indústria se desenvolva. Então eu acho que efetivamente o caminho é esse. E o que está sendo feito para consolidar esse polo? Nós vamos saber isso no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.